Início a nossa semana de lives, então, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre as etapas dos caminhos e o que você deve fazer para você não se perder aí, né, nessa situação, nessas oportunidades que vocês têm, tá? Então vamos trocar essa ideia. Quem tiver dúvida sabe que pode mandar aí no chat. E quem estiver, né, assistindo depois, manda também que a gente vai responder, beleza? Então vamos lá, pessoal. Gente, quando nós estamos falando aí de criar um negócio online, que é o nosso foco com as milhas, tá? Atendo bastante cliente de gestão, atendo pessoas que querem viajar, mas 90% do nosso país está ferrado e não está viajando, né? A gente sabe disso. Então, a gente foca, obviamente, onde consegue ajudar mais pessoas, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, que é interessante para todo mundo, são os caminhos e a velocidade que você quer ter resultado, tá? Guarda isso, velocidade que você quer ter resultado. Tem gente que entra na mentoria e a pessoa me pergunta, Marrone, em quanto tempo eu vou ter resultado? Essa é uma pergunta muito ruim e geralmente feita por um preguiçoso, mas eu tenho que responder. E eu respondo, olha, nós temos casos de pessoas que tiveram em uma semana, casos de pessoas que tiveram em um mês e casos de pessoas que nunca tiveram. A sua pergunta certa deveria ser algo como o que eu preciso fazer para ter resultado e não em quanto tempo. Por quê? Essas pessoas que têm resultado em uma semana, nem sempre elas são as mais inteligentes, nem sempre elas são as mais dedicadas. Mas elas fizeram um acordo com elas e elas respeitaram a sua palavra. Tá? O que eu quero dizer isso? Muito prático. A pessoa disse o seguinte, vou fazer ações em 3 tipos de canais, que é o que a gente ensina na mentoria. Olha, você vai começar e você vai fazer ações em 3 tipos de canais, beleza? Beleza. E aí a pessoa vai lá. Ela cria a rede social dela, cria o conteúdo 10 minutos por dia e ela some do Instagram. Ela não tem que ficar no Instagram. Mais de 10 minutos você está perdendo tempo, tá? Você está estudando e é diferente. Beleza, ela viu ali que ela precisa ativar um canal offline. O que é isso? Buscar parceiro, ir em evento, ligar para a empresa. Ela precisa fazer algo que seja além da internet. E aí ela vai lá e ela faz. E por último, ela entende que ela precisa olhar para os seus números, analisar as métricas. Gente, eu faço essa bicicletinha aqui com vocês há mais de um ano. Há mais de um ano eu estou aqui, tá? E dentro do que eu falei, vamos pegar como exemplo aqui. Eu sei o que eu tenho que fazer, 30 minutos por dia de bike, tá? Já treinei os meus 30, 40 minutos e agora eu estou aqui fazendo mais 30 minutos. Meu primeiro acordo. Meu segundo acordo. O que além dessa bike eu tenho que fazer para que eu tenha resultado? Só a bike não é. Tá cheio de gente gorda na academia, né? Quando você vai ver o pessoal que caminha, a maioria está acima do peso. Por quê? Porque não está fazendo o restante. E o terceiro é analisar. No caso de atividade física é muito fácil, né? Balança. Se em uma semana fazendo bike com vocês aqui, eu não perdi 100 gramas, peraí, tem algo errado. E provavelmente não é a bike. E aqui a gente tem um problema, porque a grande maioria das pessoas, elas mudam a única coisa que está dando certo. Ah, não, vou parar de fazer bike porque não deu certo. Peraí. Você acha que a bike te engordou, então? Não, né? Tem outras coisas. Quando a gente fala de milhas, gente, 80% do teu trabalho não é nas emissões. Eu tenho mais casos de pessoas que mal sabem emitir e têm resultado do que pessoas que são especialistas em emissões e têm resultado. Sabe por quê? Porque o cara que não é muito bom em emissão, às vezes ele nem gosta. Ele não perde tempo com isso. Ele pensa o seguinte, cara, eu tenho que vender mais. Porque se eu vender 10 e emitir 4, né, se eu abordar 10 e vender para 4, eu estou melhor do que aquele cara que abordou 2 e fechou 2. Bora fazer isso aí. Então esse nosso primeiro trabalho, ele é um trabalho que ele acontece onde você vai organizar
para que as coisas aconteçam, tá? E dizendo aí bem de forma prática para você, é sobre você entender o que precisa ser feito e fazer, gente. Quer ver um exemplo? Hoje eu ensino 8 canais de vendas para quem vai começar uma renda com milhas. 8. E aí tem um deles lá, por exemplo, que é de parcerias, tá? Você como uma agência, você como um gestor, você como um agente, você vai ter muita indicação. Só que, gente, indicação não é indicação por pena, tá? Ah, o fulaninho tá me indicando, tá? Mas ele é teu cliente? Não, só tá me indicando. Você entende que não é uma boa indicação? Quer ver um outro exemplo? Simples. Aqui, eu não incentivo que isso aconteça, mas isso acontece. Os alunos indicam para outras pessoas, tá? O cara vira aluno, ele fala, Marrone, tem um amigo meu que quer fazer aqui e tal. Tem como dar um desconto para ele? Tem como dar um desconto para mim? Tem como fazer alguma coisa? Tem. E aí esse cara, ele indica alguém, essa pessoa entra, e a gente negocia ali. Só que aí tem gente que é de fora. O cara não é aluno. E ele fala, Marrone, eu quero indicar alguém aí, eu posso? Eu digo, cara, você pode, mas não tem muito sentido, né? Você está querendo indicar algo que você não vive? É como eu indicar uma academia para ganhar comissão, sendo que eu não treino lá. Por que eu não treino lá? Ah, porque eu acho que ela é ruim. Tá, mas peraí. Então eu estou indicando algo que é ruim? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Um dos canais é parcerias. Você, como uma agência, um gestor, um agente, você deve organizar esse fluxo de indicação. É você que vai mandar uma mensagem toda segunda-feira para essas pessoas falando, ô gurizada, lembra que a campanha da semana é essa aqui, ó. Vamos indicar? Bora. E, gente, não importa se você é o fornecedor, se você é a agência ou se você é o gestor, não importa. O negócio ele é muito similar. Marrone, eu tenho uma loja de açaí. Sinceramente, é muito parecido com uma agência. Mesma coisa. Você tem 10 canais de vendas, você vai escolher o que fizer mais sentido para você. O problema é que a maioria das pessoas e das empresas, elas acabam focando em depender de indicação passiva, que é onde a pessoa te indica. Vou dar um exemplo de uma ação ruim que eu vi uma agência fazendo essa semana, tá? Tava tudo certo até o final, no final deu ruim, sabe por quê? O cara vendeu uma passagem para um influenciador, top, e o influenciador combinou com ele, cara, se você me der um descontinho aí, eu faço um anúncio para você. Ele falou, cara, fechou. Ele fez o anúncio. Foi muito rápido assim, ele me falou depois que já tinha feito, né? Não tinha o que fazer. Só que o influenciador falou super bem, pessoal, eu não me incomodo, eu isso, eu aquilo, é maravilhoso essa agência. E no final ele falou, para você que quer uma passagem a preço de banana, chama eles aqui. O que o influenciador fez? Ele está mandando um público que quer pagar barato. Nada de errado com isso. Mas a gente sabe que o público que quer pagar barato, primeiro, ele não é um público qualificado, porque ele não tem condições e quer pagar barato, não é o cara que já ia comprar e aceita pagar menos. Segundo, vai dar um trabalho para a agência para filtrar esses novos indicados com os clientes que ela já tinha. E terceiro, ele está registrando na cabeça das pessoas que aquela marca vende a preço de banana. O que eu estou dizendo aqui? É muito legal que as pessoas te indiquem, mas elas precisam te indicar pelo motivo certo. Quer ver um exemplo? Nunca ninguém me indicou e falou que eu sou querido. Cara, o Marrone é um amor, chama ele lá. Não, nunca aconteceu isso. Sabe por quê? Porque eu sou direto. Porque eu estou preocupado com o teu resultado. Você vai me indicar porque você teve resultado. E não porque eu sou um amor. Nossa, ele é um amor, ele te ajuda. Ajudo, mas lembra que ajudar não é fazer a tua parte. Ajudar é você dar um passo e eu ser a tua escora. Tá? Então, quando você não se posiciona, as pessoas indicam qualquer coisa. E assim, aqui nós estamos falando de milhas e viagens. Mas eu vejo esse problema em todos os mercados. Os dois maiores que têm esse problema, revenda de carro e imóvel.
Revenda de carro e imóvel são os que mais sofrem com isso. As pessoas indicam falando, o fulaninho consegue umas barbadas lá, chama ele. Terrível. Terrível. Tá? Então, se você está buscando renda com milhas, entenda que é um negócio. Como é um negócio sério, um negócio com disciplina, um negócio com rotina. 80% das coisas que você tem que fazer são coisas que você não vai querer fazer. Tá? 80% das coisas que você tem que fazer, você não vai querer fazer. É chato, é desconfortável, mas tem que ser feito, é um negócio. Quando você tiver que ficar grande, aí você paga alguém para fazer isso para você. Mas no começo é você que vai fazer. E ponto. Marrone, eu só quero viajar com milhas. Gente, viajar é muito mais fácil. Mas ainda assim ele exige de você 3 coisas. Primeiro, saber claramente o que você quer. Não, Marrone, eu só quero viajar. Mentira. Se eu falar para você de uma passagem para Florianópolis, você vai falar, não, Marrone, eu queria ir mais longe. Pois é, não é qualquer viagem. Se eu falar para você que tem uma passagem para meio da semana, você vai falar, cara, eu só posso final de semana. Ou seja, não é qualquer passagem. Nunca é. Uma viagem exige planejamento. Tanto financeiro quanto de vida, né? Então entenda que você que quer viajar com milhas, primeira coisa, clareza. Quando você quer viajar? Legal. Segundo, ter noção de preços. Se você for iludido, ou você vai cair num golpe ou vai viajar de ônibus. Nada errado com isso, mas não se iluda. Marrone, eu quero uma passagem barata para Orlando em dezembro. Se tiver de ônibus, eu não sei se tem, pode ser que valha a pena. De avião não vai ter. Com certeza. Porque está todo mundo querendo ir para lá em dezembro. Por que eles vão baixar os preços? É que nem você querer desconto na minha mentoria individual. Por que eu vou dar desconto na minha mentoria individual? Que eu vendo hora. Por quê? Você acha que a minha hora vai valer menos para você? Entra em grupo. Não na individual. Tá louco? Tá? Então, primeira coisa, clareza. Segunda, ter noção de preço. E quando eu digo noção de preço, é o seguinte, gente. Lembrem que a maioria das pessoas não tem um orçamento financeiro para viagens. Exemplo, Marrone, eu quero ir para Disney em dezembro. Cara, se for só um casalzinho de boa, uns 30 mil. Se for um casal com filho, 40, 50 mil. Quanto você já tem desse dinheiro guardado? Provavelmente a maioria vai dizer nada. Nadinha, Marrone. Estou pelado, estou que nem um rato. Pois é. Você nem deveria estar preocupado com as passagens. Você deveria estar preocupado com o resto. Ou você vai passar 10 dias comendo Big Mac lá. Nem sei o Big Mac, o pequenininho, aquele, sei lá o nome daquilo. Você entende? Você não vai. Então, primeira coisa, saber o que eu quero. Segundo, ter noção de preço. Ser adulto, eu costumo dizer. E o terceiro, criar um planejamento. Mas daí vamos lá. Nós estamos em abril indo para maio. Será que dá tempo de começar do zero um planejamento para viajar em dezembro e economizar? Não. Só se for dezembro do próximo ano. Nesse ano não dá. Garanto para você. Por quê? Porque primeiro, você vai ter que aprender. Segundo, você vai ter que gerar essas milhas, o que não vai dar tempo. E terceiro, você tem que executar. Se for uma viagem para Argentina, Chile, até pode ser. Agora, uma viagem para Orlando, Europa, essas conversas aí, esquece. Vai custar caro. Dá para economizar 20%? Sim, 20% de 30 mil são 6 mil reais. Maravilhoso, né? Mas será que é isso que a pessoa quer? A grande maioria que me chama, não. A grande maioria que me chama está viajando. Não, é que um amigo meu pagou 2 mil, amigo. Acorda. Acorda pra vida. 2 mil você não consegue mais ir no Rio de Janeiro. Por que você acha que você vai para Orlando? E o que adianta pagar 2 mil e pagar $100 lá no café? Comprar uma orelhinha de Mickey lá por $25, o que adianta? Você entende? Você tem que organizar.
Então, gente, quem for viajar é muito mais fácil. Quem for viajar é muito mais fácil. Só que você precisa dessas 3 coisas. Primeiro, saber claramente o que você quer. Ah, Marrone, eu tenho dúvidas. Bom, você vai ter um plano com dúvidas. Segundo, não tenho noção de preço. Descobre. Vai no Google Voos aí e descobre o preço. Olha lá direto na companhia e vê o preço. Eu tenho uma tarefa para entregar hoje para um cliente de gestão, tá? Ele quer fazer uma viagem em dezembro para Orlando. Na verdade, a gente está monitorando o preço. Já faz tempo. Cara, tá dando 4.500. Tá? 4.500 reais. Beleza? Ida e volta saindo da região deles. 4.500 vezes 3, já estamos falando aí de... Na verdade, 4.500 sem mala, né? Bota a mala, isso aí vai ir para 15 mil reais, tá? 15 mil reais de passagem, o que tá barato para dezembro. Eles não têm milha suficiente para essa viagem ainda. Tá? Eles vão usar em outras. Hotel, uns R$1.000 a diária, 10 dias, 10 mil, mais 15, 25. Deslocamento lá, bota uns 2 mil, 27 mil. Alimentação, olha, coloca uns 500 por dia, mais uns 5 mil. Já está em quase 40 mil. Bota brinde que vai trazer e compra, tranquilamente 50 mil reais. Você já se planejou para isso? Você já tem parte desse dinheiro guardado ou você vai na vida louca, como se fosse um adolescente? Nesse caso é um cliente que já tem, então tá tudo certo. Marrone, eu descobri que eu não vou conseguir fazer essa viagem, então troca. O objetivo da gestão é isso, é trocar. É não deixar você passar trabalho. Só que a gente consegue saber muito antes se faz sentido ou não. Tá? Muito antes a gente descobre. Porque o orçamento está aí, gente, todo mundo tem acesso. Passagem, hotel, alimentação, o que eu vou comprar, deslocamento. Lembra que a maioria das coisas são à vista, porque não dá para ficar parcelando lá, você vai tomar IOF, spread, taxa e por aí vai. Bora! Eu prefiro muito mais que você viva como rico na Argentina do que como pobre lá em Orlando. Ah, mas a Argentina tá cara, mas nem se compara com Orlando. Nem se compara. Tá caro comparado ao que eram R$30 você almoçava bem. Mas está completamente diferente de Orlando. Então, quando você vai viajar, são 3 coisinhas. O que eu quero, o orçamento total e o plano. Marrone, eu não entendo nada. Busque ajuda. Sozinho você não vai conseguir. Não tem nenhuma possibilidade. Nenhuma, de verdade. Nenhuma. Marrone, mas eu não gosto do teu método. Tudo bem. Vai pro outro. Tem um monte de gente aí que ensina. E aí, gente, vem outro ponto. Como é que você está acostumado a aprender? Olha para os teus últimos aprendizados top. Não para aprendizado meia boca. Olha para os últimos aprendizados top. Olha lá. Como é que foi? Você sentou a bunda na cadeira por 1 mês, todo dia, abriu um caderno, anotou, estudou, praticou? Ou você é vida louca? Estuda no carro, estuda cozinhando, como é que é? Marrone, eu sou vida louca, então curso não serve para você. Você precisa de uma mentoria individual. Que alguém vai te mostrar, ó, clica ali, clica aqui, pronto, resolvida a primeira parte, vamos para a segunda. Você entende, gente? Isso não é sobre milhas. Isso é sobre o seu perfil comportamental. Eu sou muito bom de estudar. Eu tenho um caderno, eu abro um documento, eu crio um mapa mental. Cara, eu faço tudo. Porque eu gosto de estudar. Agora tem gente que não consegue, o cara é vida louca. Ele senta, abre o computador, daí ele já pega o telefone, quando vê ele tá lá no tique-tique, lá viajando. Daí ele fala, pois é, mas eu não estou conseguindo, você não está nem tentando. Então assim, criar um plano de viagem não é difícil. É a mesma coisa sempre. Só que você precisa aprender. E aprender é sobre você estudar. Então vai precisar de uma dedicação. A questão que eu vejo, e fico triste por não ter aprendido antes, é que se você gosta de viajar, não tem nenhum sentido você não aprender sobre milhas. Nenhum. Gente, não tem nenhum sentido você não aprender sobre milhas. Por quê?
Porque cada viagem que você faz, você pode economizar. Cada viagem. Seja economizar 10, 20%, seja você economizar 5, 10 mil reais. Final de semana eu estava na casa da minha sogra. Ela disse o seguinte: preciso comprar um whey protein. Eu disse: peraí, vamos comprar gerando nos pontos? Como assim? Vamos comprar por dentro de um programa parceiro. Nossa, será que tem? Tem. Tem um parceiro novo que está lá até o dia X. Vamos fazer? Deixa eu olhar aqui para ti. Me dá teu CPF. Passa o cartão, comprou, pronto. Tá lá. 300 pontos que vão virar 500 milhas para ela. Para ela gerar 500 milhas no cartão dela, ela tinha que gastar quase 2 mil reais. E aí? Se ela compra um suplemento todo mês, 5 mil milhas, 6 mil milhas está garantido. 6 mil milhas para nós aqui no Sul é uma viagem para São Paulo numa época tranquila de viajar. E aí? Aí ela tem a passagem de ida só com a compra de suplemento. Aí ela descobre que precisa comprar umas roupas. Opa, mais 10 mil milhas. Só que quando você tem um objetivo claro, você tem que criar um plano disso, gente. Você não pode fazer as coisas de qualquer jeito. A gente tem que parar com isso. E aí a gente executa de acordo com o que a gente busca de resultado. Talvez é chato? Sim. Tem que parar, tem que pesquisar. Não tem o que fazer. É que nem dieta, gente. Dieta é um saco. Eu como 3 ovos no café da manhã já faz 20 anos. E aí? É um saco. Tem que ter ovo no dia anterior. Quando eu vou em algum lugar eu tenho que avisar. Ou eu levo. É um saco. Mas 50% do meu resultado vem disso aí. E aí você decide o que você quer da sua vida, né? Você quer ser o gordinho ou ser o cara chato? Gente, tá tudo certo. Então, quando você decide aprender sobre milhas, primeiro é entender teu objetivo. É ganhar dinheiro ou é viajar? Se for ganhar dinheiro, entenda que é um negócio. É como se você estivesse abrindo uma loja de açaí. É como se você estivesse abrindo uma barbearia. Com a diferença que é tudo online, então é muito mais fácil. Você não sai pagando 3, 4, 5 mil de aluguel. Você não precisa de um fiador. Você não precisa 10 mil de reforma. Não precisa. R$1.000 você faz um cantinho para você atender e está resolvido. Beleza, agora tem que trabalhar. Se fosse uma barbearia, como é que eu buscaria clientes? Se fosse uma loja de açaí, como é que eu buscaria clientes? Se fosse um escritório de advocacia, como é que eu buscaria clientes? Se fosse uma imobiliária, como é que eu buscaria clientes? Mesma coisa. Instagram, tráfego pago, influenciador, parceiro, evento, rádio da cidade. Mesma coisa, gente. Não tem diferença nenhuma. Com a diferença que é mais fácil. Porque as pessoas querem viajar todos os anos. Agora, comprar uma casa, a maioria das pessoas compra uma a vida toda. Outros compram 2. Então você faz 2 vendas para a pessoa. Agora, viagem, a pessoa faz o quê? 2, 3 no ano. Uma internacional no ano. O mesmo cliente você vende para ele sempre. Então organiza isso na sua cabeça, tá? De verdade, organiza isso. Você quer ganhar dinheiro com milhas? É que nem um negócio. Você vai ter que organizar o teu modelo de negócio. Organizar a rotina. Avisar as pessoas da tua vida que, cara, você vai ter que trabalhar. Não vai dar para você fazer sei lá o que no sábado que você fazia, porque você tem que mandar 10 orçamentos. É chato, é ruim. Teu filho vem e fala: pai, quando é que você vai poder brincar comigo? Vai dizer: só um pouquinho, filho. De novo, pai, de novo, filho. Ah, então tá bom, pai. Daqui a pouco vem bater na porta de novo. E aí, pai, já tá liberado? Vai dizer: calma, filho. Mas pai, já é 1 da tarde, filho. Pois é, filho. E aí, você acha que caro é o valor da mentoria? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso é ridículo. Caro você tem que falar não. Você vai descer para jantar? Só um pouquinho. Mas de novo. Vamos visitar tua mãe hoje? Não, hoje não vai dar. Mas de novo. É isso? Isso é difícil. Pagar? Ridículo. Você pagaria numa pizza no final de semana? Compraria de churrasco, carne gorda? E aí? Gente, entendam isso. O dinheiro é o menos importante quando você quer mudar de vida. Difícil é você acordar às 5 da manhã no sábado
para você adiantar o teu dia até às 7. Isso é difícil. Isso é muito difícil. Quem mora aqui no sul, que tem o nosso frio aqui agora, é muito difícil. Tá? Isso dói. Você tem que viajar e ficar no celular, cara, isso é difícil. Mas é a vida. Ou você encara o difícil agora, ou você vai encarar daqui a 10 anos, 20 anos. E aí? Eu construí uma vida para não precisar me aposentar. Tá? Podem pesquisar o que vocês quiserem no futuro. Vocês não vão ver o meu nome lá no INSS. Lá. Isso não vai acontecer. Se acontecer, eu falhei. Não vai acontecer. E aí? Tem gente que se não tiver o INSS, acabou a vida. Marrone, mas eu trabalhei para isso. Pois é. Eu trabalhei para não precisar disso. Fiz escolhas. Tá? Então assim, quem vai viajar, gente, viagem eu acho maravilhoso. Mas muita viagem hoje é 1/3 de um carro. É metade de um carro. Uma viagem para Orlando hoje, gente, tranquilamente. Metade de um carro bom. 1/3 de um carro bom. Tranquilamente. E ainda você tem que ficar 7, 10, 15 dias fora, o que é pior, né? Eu atendo muito cliente que não consegue ficar 10, 15 dias fora. Eu atendo muito médico que ganha bem, mas não pode parar de trabalhar. Muito médico. Não é sobre os 30 mil da viagem. É que 15 dias sem trabalhar, ele perde 15 mil. E aí, como é que você faz? Pensa nisso com carinho, tá? Se você quiser aprender a viajar com milhas, a gente te ajuda, é fácil. Desde que você tenha clareza mental. Não me vem com mente bagunçada, não me vem com viagem que não vai rolar. Quer criar um negócio e ganhar dinheiro com milhas? Possível também. Só tem que ser honesto com a tua palavra. Você falou que você vai fazer? Faz. Você acha que eu queria estar aqui? Não. Preferia estar fazendo outra coisa, mas tem que estar. E aí? Eu me comprometi com vocês de fazer live e com a minha saúde. Mas eu tenho que estar aqui, e ponto. Eu preferiria estar fazendo outras coisas. Tá? Bora pra ação, conta comigo, fiquem com Deus e até mais. Fui!